Você sabe que algo precisa mudar, mas não sabe o quê? Quando você sente um cansaço que não passa, uma sensação de estar empurrando a vida, vontade de sumir, de pausar, de recomeçar, mas não saber por onde. O recomeço é o alinhamento interno. Muitas mulheres acham que precisam estar forte para recomeçar, mas na verdade, o recomeço começa quando não dá mais para ficar tudo igual. O corpo, a alma, a energia, eles avisam quando é hora de mudar. E isso acontece antes da sua mente compreender. Você quer saber se você está pronta para recomeçar? Então pega esses 5 sinais aí e vê com quais deles você se identifica. Se você se identificar com 2, 3 ou mais sinais, talvez a sua alma já tenha decidido. Sinal 1, o que antes fazia sentido na tua vida, agora pesa. Sinal 2, você se sente exausta, cansada, mesmo sem ter feito muita coisa. É o cansaço de sustentar papéis, não tarefas. Sinal 3, a vida começa a te pedir silêncio, pausa e recolhimento. Você sente menos vontade de agradar os outros e mais vontade de se ouvir e de agradar a si mesmo. Sinal 4, você sente um vazio, uma tristeza sem causa aparente. E o sinal 5, você sente o chamado interno de sair desse lugar que já não faz mais sentido, mas você também sente medo. E o medo não é um sinal de que tem algo errado com você, por você não se decidir. Ele é um sinal que a sua travessia já começou. Quando eu decidi, depois de ter um burnout, morar no sítio, eu achei que eu ia viver pro resto da vida morando no interior, tendo uma vida mais leve, mais tranquila, mas não foi isso que aconteceu. A leveza foi tomada pelo lugar de solidão. Eu comecei a me sentir sozinha, eu comecei a sentir falta das pessoas, de me encontrar com pessoas, de atender pessoas ao vivo e não só no online. E quando esse vazio começou a me afetar, eu também tive medo. E esse medo fez com que eu protelasse a minha decisão de sair desse lugar. Afinal de contas, era o sonho que eu tinha. Só que ao realizá-lo, outros sonhos, outras vontades foram vindo com o passar do tempo e eu percebi que ali já não fazia sentido. Mas eu também tive medo da mudança. Agora eu vou te contar o que não é estar pronta para recomeçar, que ainda não é o teu momento. Estar pronta para o recomeço não é ter tudo resolvido. Você não vai resolver todas as coisas da sua vida apenas tomando a decisão de recomeçar. Saber os próximos passos também não faz parte do recomeço. Porque a vida está em constante movimento, enquanto você vai movimentando, coisas novas vão surgindo e às vezes coisas planejadas podem seguir um outro rumo. Ter apoio de todo mundo também não faz parte do recomeço, porque muitas pessoas inclusive vão se afastar ou te julgar pela sua decisão. E estar confiante o tempo todo também não faz parte do recomeço, porque a gente pensa em voltar atrás, a gente pensa em não agir pelo medo e quem espera clareza total para recomeçar, geralmente está tentando controlar o processo. Agora eu vou te contar quais são os principais medos por trás do recomeço. Primeiro, você sente o medo de decepcionar de novo. Quantas vezes você já se sentiu decepcionando alguém? E quando você toma a decisão, principalmente se priorizando, você vai ter que decepcionar pessoas por causa disso. E também tem o medo de perder essas pessoas, porque quando você toma a decisão de recomeçar, pessoas vão ficando para trás no seu caminho e você tem que compreender isso antes de partir para o seu recomeço. Entenda que você vai deixar pessoas para trás, tomando decisões, principalmente se priorizando. Se você costumava agir resolvendo o problema de todo mundo, se colocando não como prioridade, isso vai fazer com que as pessoas te vejam diferente. Afinal de contas, você não vai estar mais priorizando elas. E também tem o medo de, e se não for isso que eu estou pensando, imaginando? E se eu estiver errada? E se eu quebrar a cara? Entenda que esse risco você precisa correr. Eu já corri e todas as pessoas que recomeçaram também. O medo não é do novo, é de finalmente se ouvir e não conseguir mais se abandonar. Recomeçar não é criar uma nova versão perfeita de você, é voltar para si. Você precisa de um espaço para reconhecer a sua energia, quem é você, fechar todos os ciclos que não fazem mais sentido com consciência e criar uma base interna para o novo. Afinal de contas, você vai viver no recomeço coisas que você nunca viveu, talvez. E isso precisa ter uma base, porque o novo assusta no início, porque você nunca viveu aquilo. Então você precisa ter uma base para você reconhecer esse novo e sustentar ele nesse novo recomeço. E se você sente que está nesse lugar de transição, eu te convido a seguir as minhas redes aqui nesse canal e nas outras plataformas para você ampliar o seu conhecimento e entrar para alguns dos programas de desenvolvimento que eu tenho.
Lembre-se que todo recomeço nasce da decisão de mudar a sua realidade. Vem comigo?